Página 1 produziu uma reportagem que me parece particularmente interessante, não só pelo seu timing, mas também pelo seu conteúdo, e eu venho mostrar-vos no dia de hoje que a PGR parece ter ocultado o estado do inquérito que envolve Gouveia e Melo na alegada vacinação irregular de médicos. E, portanto, eu venho mostrar-vos esta notícia e fazer uns comentários. Procuradoria-Geral da República oculta estado de inquérito que envolve Gouveia e Melo na vacinação irregular de médicos. A Procuradoria-Geral da República está a recusar informar em que fase se encontra o inquérito criminal aberto no Departamento Central da Investigação e Ação Penal, no DCAP, há cerca de 20 meses sobre o processo de vacinação irregular de 4.000 médicos não prioritários no início de 2021, um caso que envolve suspeitas e irregularidades contabilísticas, desvio de vacinas do circuito oficial e um acordo informal entre a Ordem dos Médicos, a Task Force da Vacinação e o Hospital das Forças Armadas, que recebeu cerca de 27 mil euros. E, portanto, independentemente da opinião que se tenha sobre as vacinas, e vocês conhecem a minha, eu não tenho qualquer tipo de pressa em tomar seja qual for, não vou tomar nenhuma. Lamento imenso ao Almirante Gouveia e Melo, que eu bem sei que o Almirante dizia que os negacionistas eram... Como é que era? Que os negacionistas eram criminosos ou bandidos, ou lá o que é que era. E, portanto, não me identifico com o estatuto de bandido por não querer obedecer às ordens tirânicas de um inútil que a única coisa que fez para ser candidato a Presidente da República foi organizar uma operação logística. E operações logísticas não está dentro das tarefas do Presidente da República, por muito que Gouveia e Melo acredite que ter uma farda vestida lhe dá autoridade e capacidade para ser Presidente. Não me parece que seja o caso. Mas, essencialmente, independentemente do que se pense sobre as vacinas, e vocês sabem perfeitamente o que é que eu penso sobre as vacinas, eu acho que é interessante estarmos numa altura destas e estar ocultado o estado do inquérito que envolve Gouveia e Melo e que o poderia verdadeiramente prejudicar nestas eleições. Mas neste caso, Gouveia e Melo não iria ser prejudicado por uma coisa aleatória, abstrata, por uma conspiração do sistema. É por um inquérito que está aberto há meses e meses, muito antes das presidenciais sequer de Gouveia e Melo ser candidato, e agora não podemos ver o estado. E, portanto, o homem que se diz independente, suprapartidário, não se diz antissistema, mas diz de fora do sistema, é o homem que parece estar a ser favorecido pelas entranhas do sistema, que é literalmente nós querermos saber o estado de um inquérito em que o Gouveia e Melo está envolvido e não podemos saber. E o que me leva a crer que o facto de nós não podermos saber o estado do inquérito provavelmente significa que a informação que viria de nós podermos saber iria prejudicar Gouveia e Melo. E isso para mim é um problema. O processo foi formalmente iniciado na primavera de 2024, portanto há mais de um ano pelo menos, no caso a caminho dos dois, após o envio do Ministério Público de um vasto conjunto de documentação pela IGAS no âmbito do procedimento de esclarecimento sobre o acordo celebrado entre a Ordem dos Médicos, as Forças Armadas e a estrutura coordenada por Henrique Gouveia e Melo para a vacinação contra a Covid-19, que envolveu pagamentos donativos de farmacêuticas e atos praticados à margem das normas da Direção-Geral da Saúde. Mais uma vez digo, o que eu e vocês neste momento pensamos sobre o conteúdo das vacinas não vem aqui para cima da mesa. O que vem para cima da mesa é que um homem que tem como principal feito para ser candidato a Presidente da República a condução de uma operação logística, segundo o próprio bem-sucedida, é o homem que está indiciado por uma situação de ilegalidade e de favorecimento de determinadas pessoas de forma indevida. Ou seja, o único critério que para mim nem sequer justifica a sua candidatura, que justifica a candidatura de Gouveia e Melo, é um critério que pode ele próprio ter problemas em si. Não estou a dizer que tem, eu não faço ideia de qual é o estado do inquérito, ninguém sabe. A questão é, se nós soubéssemos o estado do inquérito, havia pessoas a mudar o seu sentido de voto? É curioso. É porque este é um dos principais argumentos para a candidatura de Gouveia e Melo. E, portanto, nós deveríamos saber o estado deste processo. É simples como isso, parece-me. Apesar do inquérito estar a correr no TCAP, o órgão do Ministério Público competente para investigar criminalidade económica, corrupção e criminalidade altamente organizada, a PGR recusa a revelar-se
a revelar se o processo está em investigação ativa, arquivado, parado ou à espera de despacho. Trata-se de uma omissão institucional com impacto político direto, uma vez que Henrique Gouveia Melo é hoje candidato a Presidente da República. Portanto, neste caso, nós poderíamos até nem ter nenhuma informação adicional. Se calhar o caso vai ser arquivado. Se calhar Gouveia Melo até já nem está a ser investigado e já nem tem nada a ver com este caso. Mas o que me dá a entender sobre este caso, e agora podem dizer, bom, mas a PGR agora está a tentar furtar-se de participar nas eleições presidenciais, como se já não o tivessem feito. Entretanto, a PGR e o Ministério Público, temos que ser honestos, quer dizer, têm participado ativamente nos vários atos eleitorais e, portanto, deste ponto de vista, se têm participado, agora vão-se furtar a responsabilidades, ocultando o estado de uma investigação, porque há e tal isso pode prejudicar o candidato. Não, quer dizer, se o candidato está a ser investigado, já várias pessoas foram investigadas e alibadas. Não me parece que isso seja por si só um problema. Uma investigação, um candidato não é um problema. Mas era tornada pública esta informação e Gouveia Melo esclarecia. É simples de perceber. E Gouveia Melo está neste momento numa candidatura presidencial em que tem que dar provas da sua seriedade, da sua capacidade de liderança, como o próprio tanto gosta de dizer, mas numa das operações que mais justifica a sua candidatura nem sequer sabemos se foi feita de forma lícita. E, portanto, cai por terra o único argumento que Gouveia Melo tem. Eu acho que nós devíamos saber disto, honestamente, mas enfim, para mim tanto se me dá, francamente, ele que seja condenado pelo que tiver que ser condenado, que seja ilibado pelo que tiver que ser ilibado, não tenho nada a ver com isso. Agora, eu próprio também não iria votar nele, mas eu acho que os votantes de Gouveia Melo precisam de saber disso. Parece-me, digo eu. Saliente-se que decorre atualmente no Campos da Justiça o julgamento do diretor do Página 1, Pedro Almeida Vieira, acusado do crime de difamação em 2 processos distintos, uma da Ordem dos Médicos e de 3 médicos, Luís Varandas, Filipe Frões e Miguel Guimarães, este último agora deputado do PSD e antigo bastonário da Ordem dos Médicos, e o outro intentado pelo próprio Gouveia e Melo. Contudo, no decurso das audiências, a estratégia de Gouveia Melo, que até teria a prerrogativa de testemunhar por escrito, tem sido adiar sucessivamente a sua intervenção, empurrando-a agora para fora do espaço eleitoral desta situação. E, portanto, é importante olharmos relativizarmos este caso como tem que ser relativizado, mas pelos vistos o Página 1 dá nota de que Gouveia Melo teria a prerrogativa para testemunhar por escrito nesta audiência e tem escolhido empurrá-la com a barriga para fora do calendário das presidenciais. Outra coisa muito interessante é que, pelos vistos, o seu chefe de gabinete da Task Force, Nuno Ribeiro, terá dito, segundo sei, alegadamente, segundo diz aqui, que Gouveia Melo não tinha funções nas Forças Armadas ao longo de 2021 e que, pelos vistos, há despachos que desmentem, despachos desse ano que desmentem esta informação. Portanto, isto não cheira muito bem. O que Gouveia Melo deveria fazer, e se é inocente e não deveria ter problema nenhum com isso, era responder por escrito, sabermos qual é o estado desta investigação e depois de sabermos qual é o estado desta investigação, Gouveia Melo, com tranquilidade, viria a público explicar que não tem nada a ver com isto, porque isto, aquilo, o outro e aquele outro. E, portanto, era só expor as coisas. Pedro Nuno Santos foi muito mais eficaz nesta exposição, porque ele estava a ser investigado por qualquer coisa, e marcou uma conferência de imprensa e entregou documentação à malta toda. Luís Montenegro, no caso da Spinum Viva, poderia ter feito a mesma coisa. Se há dúvidas do impacto político, Gouveia Melo que mobilize toda a documentação que prova, ou todos os argumentos que provam que ele não tem nada a ver com esta situação, marca uma conferência de imprensa que iria ser um dos momentos mais vistos da sua campanha de longe, e era um ato de honestidade e de seriedade dizer: eu não tenho nada a ver com este caso, porque isto, aquilo e o outro, e tem aqui alguma documentação que provam os factos, e tem a minha palavra em relação a outros factos. Pronto, acabou. E as pessoas, a maior parte das pessoas ia-se borrifar para isso. Esse é que é o ponto. Só que empurram a sessão com a barriga, pode testemunhar por escrito, empurra este testemunho por escrito, supostamente em 2021 não fazia nada nas Forças Armadas, há despachos que desmentem. E, portanto, cheira mal. Este caso cheira mal, honestamente. Não quer dizer que ele seja culpado de nada, ele pode vir a ser ilibado. E eu sou, evidentemente, muito favorável à presunção de inocência. Mas a presunção de inocência não é uma desresponsabilização completa política para com os seus eleitores.
É simples. Portanto, ele diz, eu sou inocente. Muito bem. Então, eu vou pressupor mesmo que é inocente, venha a público mostrar documentação e dar argumentos pelos quais, os que possa evidentemente, pelos quais não é culpado. Pronto, em frente ao seu eleitorado, em frente ao país todo. E isto acaba. É simples de perceber. Mas enfim, no fundo era isto que eu tinha para partilhar no dia de hoje. Fico-vos muito grato que estejam desse lado. Peço-vos só que deixem o gosto neste vídeo e que subscrevam o canal. Tem as minhas redes sociais, o MBO é na descrição, por acaso de quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.